Uma boa noite a todos. Vamos então, como sempre, fazermos a nossa prece de início para que possamos nos harmonizar. E sabemos que desde o momento que chegamos aqui nós já estamos sendo assistidos, mas vamos todos juntos então elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedir a Ele, ao nosso Pai, aos queridos amigos protetores da casa, que possamos todos que aqui estamos, encarnados, desencarnados, aproveitar esses breves momentos, prestando atenção na palestra, nesses ensinamentos que tanto nos orientam, que tanto nos fazem bem nas horas difíceis, quando nos encontrarmos em momentos de dificuldade. Procuremos lembrar do que nós aprendemos aqui, que é sempre uma diretriz e sempre encontraremos a resposta. Envolve também Jesus amigo, a nossa querida Nalu em muita luz, para que todos possamos receber tudo aquilo que nós viemos buscar aqui nesta casa, certos da tua assistência e da tua permanência aqui entre nós. Pedimos licença e abrimos o trabalho da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Agora sim. Boa noite, queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva, nos ilumine o pensamento, nos dê condições necessárias para que a gente possa elaborar bem tudo isso que a gente vai estudar essa noite. Mas hoje a gente vai começar um pouquinho diferente. Assim, esse estudo de hoje, vocês podem estar achando meio estranho, né? Um pouco diferente. A gente vai falar do link entre um jogo de videogame, Final Fantasy IV, e o bem e o mal, que é um tema da nossa doutrina, o quanto nós aprendemos a estudar sobre o bem e o mal. Mas antes de tudo, eu não posso deixar passar em branco, né? Porque esse estudo ele só está sendo realizado hoje porque eu contei com encontros com o meu personal, né, technology, e eu gostaria que ele levantasse para o pessoal ver quem é ele, o Vitor, meu companheiro, certo? Meu companheiro que a gente... Obrigado, Vitor. A gente se encontrou, a gente vai se encontrando, né? E nós vamos construindo uma ideia e ele vai me ensinando, porque naquilo que ele sabe muito eu sei nada, né? Aquilo que eu posso dividir com ele, a gente construiu então uma ideia para sair um pouco desse preconceito que nós carregamos e o quanto é importante nós, os pais, nós, os educadores, nós, os cuidadores, para que a gente possa ter essa noção de que, como o Vitor mesmo me diz, Nalu, esse jogo aqui não pode ser para menos de 16 anos. Esse outro jogo não pode ser para tal faixa etária. Então, eu acho isso interessantíssimo, que a gente possa fazer o link entre a vida real, que é essa vida que a gente vive, né, e essas questões que os nossos jovens têm um trânsito tão livre. E hoje a gente foi se apropriar um pouquinho da ideia do bem e do mal. Mas antes de tudo, a gente vai começar contando a história do Cavaleiro Cécio. Essa primeira parte, gente, eu tenho que acreditar toda a produção dela ao meu companheiro, né, de estudos e de filosofia, para que foi ele que fez, foi ele que montou, foi ele que organizou, e eu na segunda parte eu continuo falando sobre a questão do Cécio, da jornada do Cécio, que o Cécio também tem muito a ver conosco. Nós também somos cavaleiros. Nós também somos aqueles que vamos em busca de novos horizontes. Cécio era um cavaleiro sombrio que sempre seguia as ordens do seu rei. Porém, a serviço desse rei, ele fez coisas horríveis e começou a se perguntar se aquilo era certo. Quantas vezes nós nos perguntamos isso, né? Estamos fazendo a coisa certa? O rei notou a dúvida no coração de Cécio
e resolveu lhe dar uma missão importante. Já que ele está em dúvida e eu preciso dos serviços dele, eu vou fazer que ele sirva para mim por um determinado tempo a mais. Ele deveria levar um misterioso anel a uma vila de pessoas com poderes especiais que poderiam invocar seres da natureza. Ao chegar nessa vila, vários monstros saíram do anel e destruíram tudo que havia por lá. Cécio ficou apavorado com o que viu e decidiu não mais fazer parte disso. Aqui o Cécio já não era mais tão sombrio, já alguma coisa estava mudando dentro dele. Afinal, havia descoberto que existia um grande mal naquilo que acontecera. Cécio se deu conta que era um cavaleiro sombrio e com o passado banhado em sangue, e que não poderia, por estar com esse passado banhado em sangue, não poderia enfrentar as trevas possuindo poderes sombrios. Esse é um pensamento que nós temos. Mas se eu estou tão ligada com o mal, se eu ainda penso mal, não tenho saída mesmo, não dá. Eu tenho que ser, não adianta, eu nunca vou conseguir evoluir. A gente se surpreende com a nossa capacidade. Cécio compreendia então que precisava abandonar a escuridão. Para tal, ele deveria passar por um teste para se tornar um paladino, um cavaleiro da paz, um guerreiro da luz, pois para combater as trevas é preciso usar a luz. Enfrentando a si mesmo, Cécio se arrependeu de coração e a luz o aceitou. Mesmo que Cécio tenha andado pelo caminho das trevas, a luz aceitou o seu arrependimento verdadeiro. Todos nós estamos nessa estrada, na estrada do despertar da consciência, na estrada de saber quem nós somos. Esse é o grande objetivo da nossa encarnação. A nossa encarnação não tem grandes missões. A nossa maior missão é saber quem nós somos, dar sentido à nossa vida, saber o que nós queremos. Nós queremos continuar sendo o cavaleiro das sombras ou o cavaleiro da luz? Nós queremos travar batalhas ou nós queremos desenvolver o bem e desenvolver a luz? A gente vai fazer uma análise muito rápida sobre algumas questões do nosso estudo. Quem é esse rei, né? Quem é esse rei que chama Cécio para que ele possa ir lá levar um anel? Esse rei é um eu primitivo. Nós carregamos esse rei dentro de nós. Quantas vezes nós nos damos conta que daqui a pouco num comentário, numa decisão, a gente peca na área mais primitiva do nosso ser. A gente é preconceituoso, a gente dá um jeito de arrumar uma encrenca para o outro, botar um defeito lá adiante. Nós carregamos ainda dentro de nós uma parte que nós não conhecemos, que está totalmente inconsciente e faz parte do crescimento. Se hoje nós sairmos daqui, pelo menos com a ideia de que o mal, ele é passageiro, mas ele faz parte da nossa constituição e que o mal nada mais é do que a falta de luz, que é uma sombra, e que conforme essa sombra vai sendo eliminada através da luz do conhecimento, do autoconhecimento, já ganhamos a noite, com certeza. Quando a gente se dá conta de quem a gente é, quando a gente se dá conta do quanto nós somos ainda cavaleiros sombrios, mas e também o quanto nós já somos cavaleiros da luz, e que nós podemos aceitar e acolher esse lado que não é tão aceitável assim, conforme os nossos conceitos, conforme os conceitos que foram construídos durante a nossa vida. Menina não faz isso, menino não faz aquilo, para de pensar assim, tu é um egoísta, tu é um bobo, se tu apanhar na rua tu vai apanhar aqui de novo. Quantas vezes a gente passou durante a nossa infância escutando conceitos e que nós não éramos
a favor. E isso também faz parte da nossa sombra. A sombra não quer dizer somente o mal. A sombra quer dizer que não tem a luz do entendimento. Porque o que é a luz? A luz é o entendimento. É quando a gente tem o conhecimento daquilo, as coisas mudam de figura. Quando o Cécio se perguntou se aquilo era certo, ficava claro ali que naquele momento estava nascendo não, né? Acho que estava brotando a semente do bem, porque a semente do bem já estava dentro dele. E o rei notou a dúvida, porque se nós nos dermos conta, nós temos parte nossa inconsciente, parte nossa consciente. E o inconsciente não quer perder a luta, ele quer se manter ali, comandando a situação. Ou uma parte nossa e a outra parte, essa parte que é o rei, que está mais primitiva, quer manter as rédeas da nossa vida nas mãos. Porque a gente está acostumado, é assim. Nós estamos acostumados àqueles conceitos. Aqueles conceitos estão no nosso dia a dia. E como é que a gente vai mudar de uma hora para outra? É difícil mudar. É muito difícil mudar. E nós sabemos. Mas esse foi o objetivo da encarnação. Porque senão não precisava reencarnar. Ficava lá aprendendo. Mas nós precisamos desse corpo abençoado. É um corpo que às vezes não é o da Gisele como nós queríamos, né? A nós com o da Gisele, a gente não estava aqui hoje, né? E aí não estava aprendendo, viu? Estava perdendo. Mas nós temos essa necessidade do corpo de aprender através de todos os nossos sentidos. Porque senão a gente não consegue assim, fixar aquilo que a gente precisa fixar. Esse anel, eu estive pensando, né, quando a gente estava estudando sobre a questão do anel, né, o quanto nós temos, assim, alianças internas e externas. O quanto nós temos alianças com o nosso próprio jeito de ser. O quanto a gente diz, não, mas eu não vou mudar. Não, vai dar muito trabalho, não vou. Isso não é para essa vida, isso é para outra. E dentro dessa aliança, dentro desse anel, que foi simbolizado aqui no nosso jogo, existem monstros. E aí a gente tem medo desses monstros. O monstro qual é? Um deles, da incompetência. Não vou conseguir. Claro que eu não vou conseguir. Não, mas tu tem que perdoar a tua sogra. Ela é a mãe do teu marido. Ama. Ela tem o jeito dela. Não dá. Né? E aí aquele monstro fica dentro da gente ainda. A gente precisa tomar consciência e deixar que essa nova luz do conhecimento possa fazer com que a gente mude. Aposto, não amo ainda minha sogra, né? Não é a minha, tá, gente? A minha eu até que amei bastante. Assim. Sim. Gostei, tá? Amei não, né? Gostei. Mas minha sogra tá bem agora, graças a Deus. Voltou para casa. Tá lá no plano espiritual e agora mais do que nunca eu tenho que aprender a amar ela. Porque já imaginou se é ela que me recebe? Imagina se eu depender dela para abrir a porta para mim. Então, saibam, gente. A gente precisa ter amigos do lado de cá e do lado de lá. Então, amar, compreender, renovar os nossos votos, as nossas atitudes, renovar o nosso tipo de conviver e abrir mão dessa aliança mais mesquinha que nós carregamos muitas vezes. E que essa aliança também está muito envolvida com a nossa questão da zona de conforto. Não vou mudar. Não vou mudar porque não vale a pena. Só que essas alianças que nós mantemos também fazem com que a gente entre em sintonia com espíritos que não têm muita luz. Esses que também vêm nos assustar, que vêm nos incomodar. Mas eles só vêm porque nós estamos em sintonia com eles. A partir do momento em que nós sairmos da faixa da sintonia, nós vamos conseguir, que nós sairmos lá da faixa da sombra, nós vamos conseguir ir para a luz. E automaticamente vamos levar todos para a luz, conforme o tempo vai passando. Cécio ficou apavorado com o que viu. A partir do momento em que a gente toma consciência, né, a gente se assusta com o mal que a gente pode causar.
Quantas vezes a gente se dá conta do tamanho do mal que a gente pode causar numa outra pessoa? E às vezes os pais e as mães não se dão conta do grande desastre que podem causar na cabeça, no jeito, no pensamento de um filho. Cala a boca! Só me incomoda! Só serve para gritar! Só serve para pular! Está sempre incomodando. E a gente não se dá conta que é somente uma criança pequena que está escutando tudo aquilo da gente. Divaldo conta a história, se eu não me engano, de uma cantora de ópera lírica. Como era o nome dela? Ai, não vou me lembrar. Delcio. Não vou lembrar agora, mas é uma cantora de lírica em que ela era pequenininha, tinha 4, 5 anos, né? E a mãe, ela chegou para falar com a mãe, e a mãe disse, cala a boca, que voz horrível, cala a boca, fica quieta. Só que a gente se apavora com isso, né? Mas quantas vezes a gente faz isso de vez em quando está bem atormentado? A gente pode não dizer bem assim, mas a gente diz mais ou menos assim. E o efeito numa criança é a mesma coisa. E aí a gente deixa a nossa sombra recair sobre o outro. Porque essa irritação é nossa e a gente joga no outro. E aí o que acontece? Essa menina ficou por anos, né? Sem falar. Até chegar um tempo, fazer um tratamento e descobrirem que ela tinha uma bela voz. E dali ela foi ser uma cantora. Mas o quanto ela sofreu até chegar lá. O quanto nós ficamos causando o nosso mal onde nós vamos. Passado. Quando o Cécio se dá conta de que ele tinha um passado sangrento, né? Um passado conflituoso, um passado comprometido, ele cai em si, e essa é a nossa hora aqui. Quantas vezes nós caímos em nós enquanto nós estamos escutando a palestra, enquanto a gente está estudando, enquanto a gente está lendo um livro, quando a gente está conversando com alguém, a gente cai em si e diz, meu Deus, o que foi que eu fiz? Ou como é que eu estou pensando? Quantas vezes nós fazemos isso? E aí quando nós nos damos conta, é que nós caímos em si. E aí claro que às vezes quando nós estamos aqui, aí assim, ó, não, mas a gente precisa amar, precisa perdoar, porque é bom para nós amar e perdoar. Não é bom para o outro. Não é bom para os espíritos. Os espíritos só nos orientam, porque vai ser bom é para nós. Só que aí daqui a pouco a gente está aqui, não consegue amar e desiste. Não vou amar naquela casa lá. Aquela gente chata, só sabe dizer que tem que amar, tem que amar, tem que amar, tem que perdoar. Que coisa mais chata isso. Mas se só tem essa saída, né? A gente vai ter que ir amando lentamente. É que eu digo, não é amar assim de vez. A gente vai deixar de ter antipatia, depois a gente vai gostar um pouquinho, aí depois a gente vai construir um novo relacionamento com aquele espírito. E quantas vezes a gente não quer ir adiante porque tem vergonha do que fez? Nessa vida mesmo. Não, eu não posso, nem volto mais lá, porque falaram lá que quem aborta vai para o umbral. Quem foi que disse? Cada um sabe da sua vida na hora da sua vida. A doutrina espírita diz que nós temos que lutar pela vida. Lutar desesperadamente pela vida. Mas cada um sabe de si. Nós não andamos com o sapato do outro. Cada um sabe da sua necessidade. Nos equivocamos muito. Muito, muito, muito. Se não nessa vida, na outra, ou vamos nos equivocar. Não tenhamos dúvida. Nós temos o cavaleiro dentro de nós. Mas traiu. Traiu o marido, coitado. Sem julgamento. Jesus não julgou. Quem somos nós para julgar? Sair da sombra é isso, é exercitar o conhecimento, é olhar o nosso mal, o mal do mundo, o mal do outro, com uma maneira mais racional, para que a gente possa se dar conta
como o Cécio. O Cécio teve, sim, um passado sangrento, herança dos comportamentos dele. Mas ele precisava passar por um teste. E esse teste qual era, né? Enfrentar a si mesmo. Depois que ele enfrentou a si mesmo, a luz o aceitou. No livro Triunfo Pessoal, não posso me furtar de ler, porque esse tema está muito bem escrito pela minha colega Joana, né? Nós duas somos, o Érico tem a Joana que merece, o Divaldo tem a Joana que merece. Então somos as duas, né? Joana, fazer o quê, né? Não posso fazer nada. No livro Triunfo Pessoal, ela diz assim: a maturidade psicológica induz o ser humano aos enfrentamentos sucessivos do seu processo de individuação. Torna-se-lhe imperioso, então providencial, mergulhar, analisar o inconsciente individual, a fim de descobrir-se e verificar as possibilidades de crescimento que se lhe encontram acessíveis para os grandes momentos de transformação interior. Nós temos sempre a oportunidade de transformação interior. Mesmo quando nós estamos de joelhos, chorando, acreditando que nós não temos mais saída, porque nós estamos profundamente comprometidos. Habitam neste inconsciente os fantasmas perturbadores em forma de medo, ansiedade, insatisfação e insegurança, que o cercam, que o bloqueiam a cada passo, dificultando-lhe o desabrochar dos sentimentos saudáveis. Quantas vezes a gente mas eu acho que agora sim, agora deu, agora eu engrenei, vai dar tudo certo, eu vou conseguir superar as minhas limitações, não vou mais brigar com o Érico. Leva uma semana, ele dá um jeito de me tirar do sério. E aí, estudando, né, Joana, ela chega e diz assim no livro, né, que não são os outros que nos tiram do sério, somos nós que saímos do sério. O outro não tem esse poder. O outro só faz com a gente aquilo que a gente permite. O rei, esse ser mais primitivo, ou o rei como se fosse o rei mesmo daquela vila ou daquele reino, ele mandou, mas o Cécio poderia dizer não vou. Mas ele foi. Nós tomamos as nossas decisões. Continuando com Joana, por outro lado, ali se encontram vibrantes heranças que procedem de velhas crenças, ora superadas pela razão, mas que ressurgem e assomam em forma de perigosos adversários que induzem a fugas espetaculares da realidade. Então nós começamos a usar os mecanismos de defesa. Isso não é meu, isso é da Carmen, não quero saber, é ela que fez, não quero saber disso. Certo? Isso é do Érico, isso é da minha sogra, isso é da minha vizinha, nada é meu, tudo é do outro. E a gente esquece que o outro nada mais é do quê? Do que o espelho que Jesus, que trocamos Jesus por Deus, né? Não é Jesus, é Deus. O espelho que Deus nos colocou para que a gente possa se espelhar no outro, para aprender a olhar para o outro e ver, tem umas coisinhas aqui que eu não gostei. Então não muda no outro, muda em ti. Porque se tu viu no outro, está refletindo. Esse é o detalhe. Isso é transformar a nossa sombra em luz. É isso que faz toda a diferença na nossa vida. Quando a gente começa a se dar conta e assume as rédeas da nossa vida. Continuando com a Joana, ela diz assim: essas heranças que procedem dos instintos primários, e foi o que eu falei no começo, seria importantíssimo que nós nos dessemos conta que o mal, por ser uma imperfeição, está conosco desde o início da nossa jornada evolutiva.
Conforme a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo e vai substituindo os comportamentos equivocados por bons comportamentos. Vai substituindo o mal, né? Colocando o bem no lugar do mal. É um empreendimento valioso detectar-se inimigos e desafios externos, convidando as lutas extenuantes e intérminas. No entanto, nessa visão algo deformada, isso que a gente falou, a gente coloca tudo do lado de fora, dos conflitos interiores, que o ser recusa enfrentar, assim tornando a sua tarefa mais ingrata, senão impossível de ser levado adiante com o êxito que seria de desejar. Quantas vezes colocamos do lado de fora o nosso problema, que ele é interno? Cécio se deu conta e aceitou a luz através do seu arrependimento, através da condição que ele se deu conta. Olha, eu tenho sim esse lado sombrio, mas eu não vou permitir que esse lado sombrio vença, supere, apague, me aprisione. Não, eu vou fazer com que esse lado sombrio sirva também para aquelas horas em que eu vou precisar desse lado, vamos pensar assim, mais primitivo. Porque tem momentos que a gente precisa do nosso lado primitivo. Por isso que não dá para tirar totalmente a sombra. Por quê? Porque tem um momento em que assim, diante de uma batida de carro, a gente precisa da nossa agressividade. Correr e botar o pé, não é no acelerador, né, gente? No freio, por favor. Quantas vezes a gente precisa dessa agressividade para botar limite para o outro? Não, tu não pode fazer isso comigo. Teu direito vem até aqui. O meu vai até aqui. Então eu não te permito fazer isso comigo. E às vezes, como nós somos espíritas, as pessoas assim, Ana Lu, mas tu é espírita, né? Sou, mas sou bem perfeita. Bem perfeita, e está escrito lá no livro da Joana, está escrito lá no livro dos Espíritos, está escrito no Evangelho, que cada um segundo suas obras. E que cada um tem o seu nível de evolução. E que nós precisamos nos dar conta de quem nós somos. Esse é o trabalho. Não existe trabalho mais nenhum. Não, mas eu casei com o Érico porque eu precisava dar conta, né, da missão dele na minha vida. Como assim missão dele na tua vida? Sim, preciso casar com ele para fazer com que ele cresça. Lê do engano, né, gente? Sou capaz de arrumar uma encrenca para mim, eu parar de crescer e ele não, né? Não sou eu que faço a vida do outro andar. Não sou eu que sou responsável pelas coisas que acontecem na vida dos outros. Eu só sou responsável por aquilo que acontece comigo, na minha vida. Assim como não tem como eu dizer, o Érico me torna cada vez mais infeliz. Então, né? Vamos dar um jeito, vamos enlouquecer ele também. Ou vamos sair de perto. Porque quantas vezes nós ficamos nos lugares onde nós estamos extremamente infelizes? Quantas vezes nós carregamos o anel para soltar na vila, e às vezes, gente, esse anel nada mais é do que aquilo que nós carregamos no coração e soltamos na vila do lar. Aí chega lá e aí faz que nem minha avó dizia assim, essas pragas hoje tão, que parece que soltaram mercúrio dentro de casa. E eu não entendia o que era isso. Daqui que eu ia entender que mercúrio era uma coisa que tinha dentro do termômetro, que quando se separava era difícil de juntar. Eu não entendia direito, mas eu cresci escutando isso. E como nós vemos isso acontecer? Nós chegamos em casa e soltamos todos os nossos monstros que estavam guardadinhos lá dentro do anel. E estávamos nós, no nosso cavalo alazão lindo, né? As Amazonas e os belos cavaleiros, fazendo aquele desfile maravilhoso. Cabeça em pé e fazendo muitas coisas que não deveriam.
E soltamos no nosso lar muitos monstros. Para quê, né? E para que carregar esses monstros dentro de nós? Aí, quando a gente se dá conta, né, que nós temos duas partes. Nós temos uma parte adulta, uma parte criança, uma parte boa, uma parte má, uma parte organizada, uma parte desorganizada. Isso que eu estou sendo legalzinha, estou dizendo só duas, né? Porque é uma galera que mora lá dentro. A gente está só classificando por dois. A ideia qual é? A união, a plenitude, a integração dos nossos eus, para que a gente possa integrar a luz e a sombra. Quanto mais luz, menos sombra. Mas não é que a sombra precisa ser combatida, ela precisa ser racionalizada, a gente precisa entender essa sombra, a gente precisa analisar ela, prestar atenção, por que eu sinto isso quando alguém me diz tal coisa? Por que eu sinto isso quando eu chego em determinado lugar? Por que eu sinto isso? Quando a gente se dá conta de buscar o sentido da nossa existência, as coisas mudam. E às vezes as pessoas chegam aqui na doutrina e dizem assim, cheguei aqui e comecei a vir tomar o passe e a minha vida mudou totalmente. Mudou, gente. O passe ajudou, ajudou. A palestra ajudou, ajudou. Mas o que ajudou mais? Foi a gente dar sentido para aquilo que a gente estava pensando. Foi como a gente foi modificando a maneira que a gente pensa. A gente vai despertando e aí a gente vai saindo daquela faixa de frequência. A gente vai indo para uma outra frequência. E tudo muda mesmo. Sai daquela frequência negativa, vai para uma frequência positiva e realmente entra assim em sintonia com o que é positivo. Para a gente se encaminhar para o finalzinho do nosso encontro, o bem e o mal, saindo do fantasy, né? Do Final Fantasy, do final da fantasia, e entrando aqui no bem e no mal. Jesus e a dualidade, quando ele fala da parábola do joio e do trigo. Saiu um homem a semear no campo e semeou com as suas melhores sementes, e aí depois, durante a noite, lá foi um inimigo que semeou sementes de joio. Eu vou contar para vocês que eu tinha escutado muitas vezes isso, mas eu só fui descobrir o que era joio agora há pouco tempo, né? Que a gente vai procurar. Erva daninha, aquilo que atrapalha. E aí Jesus, como sempre ensinando, né? De uma maneira muito sutil, porque Jesus não falava para a razão. Ele falava num outro nível. Ele falava diretamente com o inconsciente. Ele sabia do que nós precisávamos. Ele sabia que nós carregávamos, sim, essa parte daninha, mas ele também sabia que nós tínhamos o trigo. Ele sabia que o trigo da vida estava em nós. E aí o que aconteceu? O tempo passou, e aí os seus servidores disseram, Senhor, queres que arranquemos aquela erva daninha? E ele disse, não, ainda não é tempo, porque nós precisamos esperar. Seria possível que ao arrancar o joio, também danificássemos o trigo. Por isso que muitas vezes nós entramos num conflito de que por que eu não consigo ainda ser tão bom quanto eu gostaria. Paulo de Tarso dizia isso. Senhor, por que não faço o bem que desejo e faço o mal que não quero? Por que isso? Porque nós estamos crescendo. O trigo ainda está crescendo dentro de nós. Envolvido sim pelo joio. Mas hoje a gente já sabe reconhecer o joio. No início não sabíamos. No início a gente se deixava enredar por aquela erva daninha. Como? Colocando tudo do lado de fora. Eu sou assim por causa do meu bairro, eu sou assim por causa do PT, eu sou assim por causa do PMDB, eu sou assim por causa do Grêmio, eu sou assim por causa do Inter, eu sou assim por causa de Deus, eu sou assim por causa do demônio, eu sou assim por causa do obsessor, eu sou assim por causa do Érico, eu sou assim por causa do meu marido, por causa da minha mulher. A gente joga tudo para o outro, tudo para o lado de fora. E aí?
Só que agora a gente já sabe que está ali no nosso pezinho, bem pertinho, a erva daninha. E só depende de nós fortalecermos o trigo para na hora de arrancar o joio, a gente possa estar mais equilibrado, a gente possa olhar para ele e analisar de uma maneira mais saudável psicologicamente possível. O bem, como dizia Jesus, o bem deverá destruir o mal com todos os esforços para vencer. Desculpa, quem disse isso aqui foi Joana, agora que eu me lembrei. Ela pergunta para a gente, né? Que o bem deverá destruir o mal com todos os esforços para vencer. Mecanismos de batalha são trágicos, porquanto igualmente maus. Quantas vezes nós nos armamos para lutar contra nós mesmos? Quantas vezes para lutar contra as nossas limitações, contra as nossas impossibilidades? Lembrei agora que quando eu estava fazendo a faculdade, tinha uma professora minha que eu tinha naquela época, né? Eu tinha que levar o neto na creche, a Carla no aeroporto, a Érica no colégio, e eu tinha que chegar na faculdade na Ubra, que eu fiz um semestre na Ubra, lá em Canoas. Eu tinha que fazer tudo isso num intervalo de 48 minutos. E eu tinha que fazer. Não tinha que não fazer. E eu chegava assim, desesperada. Imagina, né? Eu já sou uma pessoa tranquila. Imagina eu com 48 minutos ali, né, na BR, tendo que chegar na hora. Tranquila que eu estava a gosto. Aí eu entrava lá, eu chegava, a professora assim, desculpa. E já entrava e já pegava minhas coisas para fazer. Ela dizia assim, tranquilo, eu hei de me vencer. Até um dia que ela não aguentou, né, e foi assim, certeira no meio do olho, assim. E tu há de te destruir. E a gente não se dá conta. Quando a gente aprende desde pequenininho que eu tenho que dar conta de tudo. Eu preciso vencer todos os meus obstáculos. Porque afinal de contas eu estou num mundo competitivo. Eu preciso dar conta de tudo. Vou dar conta sim. Mas também vou me perder. Não é cair num outro polo de não fazer nada. De achar que está tudo tranquilo. Porque afinal de contas a gente tem que viver uma qualidade de vida. Não é isso. Mas é não cair nessa loucura do dia a dia. Quando a gente vai se afastando da gente. A gente vai se afastando dos amigos. A gente vai se afastando. Eu não sei como é que eu e o Vitor conseguimos encontrar tempo para a gente fazer isso. A gente conseguia estudar um pouco, pensar um pouco, porque nunca tinha tempo. Eu nunca tinha tempo. O tempo ele é sempre muito curto para todos nós. Mas, gente, vamos pensar numa coisa. Se o meteoro tivesse caído ontem, como é que era, né? Foi ontem, né? Dia 16. Um dia depois do meu aniversário. Há 6 meses atrás eu vi esse postzinho e eu disse, não, para aí. Um dia depois do meu aniversário para estragar minhas lembranças? Não. Pode 2, 3 dias depois, mas até lá eu preciso aproveitar as lembranças do meu aniversário. E se tivesse caído? E se nós tivéssemos morrido? E se hoje aconteça alguma coisa conosco? E aí, a gente não soube dar o abraço, a gente não soube dar o beijo, a gente só fez as tarefas que o rei mandou. Vai lá e leva o anel e destrói tudo que tem lá. Vamos fazer uma combinação? Vamos tirar o anel, vamos terminar com a nossa fantasia, vamos fazer um final feliz para a nossa fantasia dentro da possibilidade que nós temos. Somos humanos, vamos errar, mas e muito. Vai ter sentimento ruim habitando o nosso coração, mas pelo amor de Deus. Mas a gente não vai desistir. A luz está dentro de nós, como a sombra. Não tem como. Nós temos uma determinação que foi determinado pelas leis de Deus. É a perfeição. Querendo ou não, a gente vai dar certo.
gente pode até achar que não consegue, mas a gente vai dar certo. O benefício é fomentador da vida. Jesus propõe que não se resistisse ao mal, que nos entregássemos ao bem. Que nós possamos agora nos entregar para o bem que está aqui nessa sala, o bem do nosso pensamento, o bem da presença da equipe espiritual que vem nos socorrer, nos dar tudo aquilo que a gente precisa, dar conta das nossas necessidades e transformar a nossa sombra em luz. Que a paz de Jesus nos ilumine. Precisávamos, eu e o Vitor, de mais umas 3 horas, mas a gente está com pena de vocês, então a gente vai deixar para a próxima, né, Vitor? Que a paz de Jesus nos envolva e que nós possamos, assim, ó, fazer brilhar a nossa luz. Que assim seja.